Boa tarde, professores e professoras, nossos colegas. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, professor Arnaldo. A gente está dando início a mais um encontro, hoje trabalhando sobre livro didático, uma discussão cara, né, o ensino de história, temos bastante trabalho no campo sobre esse tema, mas acho que o olhar do professor Arnaldo sempre vai, né, nos nossos convidados sempre trazem um olhar mais amplo para a gente continuar nas nossas pesquisas. Então, agradeço também, gostaria muito de agradecer pelas mensagens que recebi na terça-feira, não pude estar presente aqui no programa, mas muito obrigada pelo carinho dos participantes, né? Nosso público que está aqui sempre presente, sempre cuidando, que é um aspecto bem importante, né? Então, professor Arnaldo, que você se sinta também acolhido no nosso bate-papo virtual e que a gente possa ter, então, mais uma tarde aí produtiva e boa para os nossos estudos. Muito obrigada pela sua presença. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos e todas. Gostaria muito de agradecer o aceite do professor Arnaldo, né, para estar conversando com a gente aqui hoje. E eu vou falar rapidamente da trajetória dele e eu passo a palavra para ele dar início, né? Ele fez a graduação bacharelado e licenciatura na Unicamp, no curso de História, né? Fez o mestrado e o doutorado também na Unicamp, mas no curso na Faculdade de Educação. Podemos dizer, né, que são em torno de 20 anos na educação básica, né, lecionando, para ensino fundamental e ensino médio, então, uma larga experiência, né? A partir de 2010, ele começou a lecionar nas universidades, ele já deu aula na Federal do Espírito Santo, na UFSCar, né, e agora ele é professor na Faculdade de Educação da Unicamp, né? Então, muito obrigada. Os trabalhos dele são em torno de... Ele trabalha com a formação de professores, né, Arnaldo, e com livros didáticos, né, e com história da educação também. E é isso. Então, eu passo a palavra para o professor Arnaldo, que ele vai falar um pouco sobre a sua trajetória, né, e vai, enfim, para iniciar o nosso bate-papo. Bom, Vitória, obrigado também. Marcela, já falei obrigado, mas não custa agradecer a vocês duas novamente. Eu estou muito honrado desse convite. Vocês fizeram esse convite para mim lá no mês de abril, né? Nós conseguimos essa agenda para agora, e depois de tantas pessoas importantes na área do ensino de história entrar aqui com vocês, né? É uma responsabilidade a mais para esse bate-papo com professores, com colegas de universidades, com professores que já estão atuando na educação básica, com professores em formação em diferentes cursos, né? Então, eu queria realmente expressar essa alegria de estar aqui com vocês, a oportunidade de compartilhar algumas ideias com vocês. Vamos dialogar um pouco sobre o ensino de história a partir das minhas pesquisas que tratam de livro didático. Mas, como a Vitória e a Marcela pediram para mim, pensar um pouco da minha trajetória para dialogar com as pessoas que estão participando aqui, né, hoje ao vivo, e depois que podem acessar esse vídeo mais para frente, né? Hoje, no dia 6 de junho de 2020, né, nós estamos aqui em São Paulo, a Unicamp, pelo menos, vai completar amanhã 3 meses de isolamento social. E é esse professor que vai falar para vocês hoje. É o professor que foi impedido de estar em sala de aula por questões, né, fundamentais nesse momento de crise sanitária que nós estamos enfrentando, certo? É uma pessoa que, como os seus estudantes, está sentindo os efeitos desse isolamento social e tentando dialogar com alguns colegas que já entraram aqui em encontros passados, em bate-papos, né, que vocês já realizaram. Eu vou lembrar um pouco da fala da Márcia, da UEM, que fez um grande, né, elogio, na verdade, fez uma declaração de amor à educação, à sala de aula, né? E eu vou começar por isso, por aí, né? Porque a cada dia que passa eu sinto mais falta da sala de aula. E sinto falta porque parece que a sala de aula é a minha zona de conforto.
é um lugar que eu me sinto bem, é um lugar que eu não fico nervoso para falar como eu fico nervoso com vocês, né? É um lugar que eu gosto de estar para dialogar com os estudantes, para aprender com os estudantes, para trocar ideias com os estudantes. E ficar, né, esse período todo longe, isso não está fazendo muito bem para mim. Mesmo eu podendo encontrar estudantes em alguns encontros virtuais, sejam os das disciplinas ou os orientandos, certo? Que efetivamente não posso fazer reunião presencial com eles, né? E eu acho interessante essa situação, né, de expressar isso para vocês, porque a gente efetivamente não é uma máquina, o professor não é uma máquina, o professor não começa, não liga e desliga, né, a hora que alguém quer ou que ele quer, e esse professor, né, que é humano, tem sentimentos, a maioria tem bons, né, sentimentos, também não são, às vezes alguns são ruins, ninguém é perfeito, ninguém é toda hora bom, né, mas diante de situações como essas, né, que a gente está vivendo hoje, de uma crise sanitária e de uma falta de compaixão de alguns líderes ou de algumas pessoas em relação ao sofrimento de outras pessoas, né, de pessoas que perderam familiares, de pessoas que perderam amigos, eu fico me perguntando como que a gente vai sair dessa pandemia. Ontem à noite, né, estava até brincando um pouco antes de entrar aqui na sala, falando com a Marcela e falando com a Vitória. Ontem à noite estava aparecendo aquela criança que vai viajar, que fica ansiosa e não consegue dormir, né? E por conta desse encontro aqui hoje com vocês, desse bate-papo com vocês. E aí, lá por 1 e não sei quanto da madrugada, eu liguei a televisão. Liguei a televisão e estava vendo na Globo, fazendo zapeando, na Globo estava o Ricardo Darín dando entrevista para o Pedro Bial, né? Alguns chamam essa emissora de marxista cultural, comunista, né? Fazer o quê? Mas nessa emissora, a entrevista do Darín me deu um estalo. Quando eu pensei, falei, poxa, o Darín está falando umas coisas legais. Eu gosto dele, né? Tem gente que não gosta, mas eu gosto do Darín, né? E ele falou uma coisa em relação a essa pandemia, né? Ele falou assim, poxa, quando a gente sair dessa crise sanitária, vai ser importante a gente cuidar daqueles que estão com a gente. E vai ser importante a gente lembrar e cuidar da memória daqueles que não estão mais com a gente. Eu acho que, nesse sentido, eu lembro a ideia da viagem, né? Porque eu estou fazendo uma metáfora aqui de viagem, né? Da ansiedade, do medo, do frio da barriga, para falar com vocês, né? Mas, de uma certa forma, qualquer bate-papo é uma viagem, né? Nós sentamos, nós conversamos com pessoas que estão abertas para conversar com a gente e nós nos deslocamos, não necessariamente fisicamente, mas nós nos deslocamos do nosso lugar. Nós viajamos no tempo, nós viajamos no espaço, nós encontramos outras ideias, nós encontramos outros sujeitos e geralmente a gente sai diferente de uma conversa. Isso eu penso também com a sala de aula. Quando a gente senta para pensar um curso, senta para pensar um ano letivo, e a gente entra na sala de aula, a gente vai encontrar pessoas, né, que estão ali dentro de um projeto social, dentro de um projeto político, porque a escola é um projeto político, é um projeto de sociedade, né? E esse projeto a gente entra junto com essas pessoas e a gente viaja. E essa viagem, necessariamente, eu não vou mudar de cidade. Eu posso estar sempre na mesma cidade, sempre no mesmo bairro, sempre na mesma escola. Mas eu não vou sair desse momento, né, desse processo, da mesma forma que eu entrei. Nesse sentido, eu também acho que o pesquisador, toda a pesquisa dele é uma viagem, pensando na metáfora da viagem também. E eu estou pensando na metáfora da viagem, lembrando de colocações da minha orientadora de mestrado e doutorado, a professora Maria Carolina Bovério Galzerani, que, trabalhando com textos benjaminianos, falava do sentido da palavra Erfahrung, ou não sei falar de alemão, por favor, me perdoem, que
tanto pode ser entendida como viagem, como pode ser entendida como experiência. E a perspectiva benjaminiana de experiência, viagem, né, de movimento, eu não saio igual de qualquer processo como eu entrei, né? Ela é interessante para mim. Por quê? Porque ela me dá força. Ela me dá força para pensar que eu estou em movimento, para pensar que eu estou me deslocando do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, social. Nesse momento que a gente vê tantos ataques a determinadas produções culturais, tantos ataques, tantas desqualificações a determinados sujeitos que produzem um tipo específico de cultura, e também a gente vê ataques à escola, à universidade. A gente pensa em cultura, né, numa perspectiva de construção coletiva, e não de defesa de uma verdade incontestável. Nessa guerra de narrativas, né, a professora Sônia Vanderlei trabalhou a perspectiva da história pública, né? Nessa guerra de narrativas, o professor, o estudante, o pai do estudante, enfim, todos aqueles sujeitos que estão atuando na sociedade têm um papel importante no sentido de cuidar, de se responsabilizar pela coisa pública. Isso é caro para mim, por quê? Porque quando a gente vê governantes pelo mundo afora, não só no Brasil, pelo mundo afora, querendo desqualificar o outro, querendo tratar o outro como uma coisa menor, querendo desumanizar o outro para trazer para o seu lado, para a sua pessoa, para a sua ideia, né, as melhores condições do mundo, efetivamente, ou a verdade, ou a melhor perspectiva, efetivamente isso não me deixa tranquilo. Por isso, eu penso aqui com vocês, né, que antes de falar de livro, mas um livro didático tem isso, né, tem essas perspectivas, essas guerras de narrativas, essas diferentes opiniões, em diferentes momentos, dependendo do livro que você vai, ou dependendo da coleção que você vai trabalhar, né, eu acho que a gente tem que, como professores, partir da luta dos direitos humanos. Por isso, chega de ódio, chega de preconceito, chega de violência, chega de querer contemporizar o trabalho infantil, chega de fake news. A gente tem que construir uma sociedade democrática. E a democracia tem que saber trabalhar com a diversidade. Não pode, eu não posso defender a ideia da livre expressão, da liberdade de expressão, atacando, mentindo, enfim, tratando outros sujeitos de forma irresponsável, de forma criminosa. Então, me apresentando um pouco, né, mostrando um pouco de onde eu estou falando, e eu gosto de me apresentar numa sala de aula, falar quem eu sou, com que referenciais eu estou trabalhando, né? Eu posso falar um pouco agora da minha trajetória de formação, como a Vitória já adiantou, eu sou formado pela Unicamp, graduação, pós-graduação, e desde a graduação eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho vivido os sabores e dissabores da profissão docente, né? Eu sou um pouquinho mais velho que Vitória e que Marcela. Comecei meu curso de graduação nos anos 80, para ser mais preciso, em 87. E em 87, governo Sarney, hiperinflação, né? Por incrível que pareça, ainda eu olhava para a sala de aula, para o ensino, e falava, bom, eu acho que eu posso ir para o ensino. Mas eu tinha muito medo, porque não conhecia com quem ia trabalhar, né? Enfim, todas as dúvidas do mundo pairavam na minha cabeça. Será que eu vou ser um professor? Será que eu vou ser um bom professor? Será que eu vou
será que eu vou ter emprego, né? Será que eu vou passar num concurso? Será que eu vou conseguir dar aula para estudantes do 5º ano, né? Antes era 5ª série, 6ª série, hoje é 6º ano, assim por diante, até o ensino médio, enfim, 1000 dúvidas. E meus professores de graduação, principalmente os da licenciatura, foram aqueles que abriram os olhos e falaram, peraí, o que você está pensando? Vamos redefinir um pouco essas 1000 dúvidas e vamos pensar em algumas coisas legais, né? Legais para a sua formação. E foi nesse momento que eu encontrei a professora Ernesta Zamboni e a professora Maria Carolina Boveri Galzerani, na Faculdade de Educação, que foram as professoras que cuidaram mais das disciplinas, que foram responsáveis pelas disciplinas de estágio, né, naquele final dos anos 80 e 1990. E nesse período eu já comecei a dar aulas, né, informalmente, comecei a perder o medo da sala de aula. Quando eu me formei em 90, em 91 eu já fui para a escola pública, e da escola pública fiz uma transição para a escola privada e fiquei, como a Vitória já adiantou, 20 anos na educação básica. E esses 20 anos, para mim, foram importantes, né? Porque eu encontro, nesses 20 anos, professores, estudantes que vão apresentando com muita generosidade, e às vezes não muita generosidade, mas vão apresentando formas de pensar a educação e de atuar na educação, de trabalhar em sala de aula, e foram pessoas generosas, professores me levaram para as salas de aula, senta aí, você vai aprender, né? Ou para de gritar, você não precisa falar tão alto, por favor, fala menos, fala mais baixo, porque você está atrapalhando a minha aula aqui na sala ao lado, né? Você está dando aula para uma sala só, não é para a escola inteira, né? Enfim, toques que eu fui aprendendo, né? E também maneiras de pensar o ensino com o livro didático, porque 91, 92, 93, eu olhava o livro didático e eu pensava, nossa, o livro didático, os meus professores da faculdade só falavam mal dele, ou quase todos falavam mal, não querendo generalizar, por favor, né? E agora eu tenho que trabalhar com livro, né? E o que eu faço? Eu vou fazer material, não, mas aí 20, 30, 40 aulas. No primeiro ano, eu terminei o ano com 45 aulas por semana. E como não trabalhar com livro didático? Bom, existem maneiras de não trabalhar com livro didático que eu não sabia em 1991, que eu não sabia em 92, que eu fui aprendendo no decorrer do tempo. E eu acho importante pensar que o livro didático, e não só o livro didático, mas também o currículo prescrito daquele período, né? Ele municipal, em alguns casos, né, materiais apostilados, eles foram apresentando diferentes facetas, mas não muitas, não diversas, porque o ensino de história que eu tive na escola nos anos 70 e 80, e o ensino de história que eu estava pegando como responsável por turmas no ensino fundamental e depois no ensino médio, né, que na época chamava primeiro e segundo grau ainda, até 96, até a LDB. E esse ensino não mudava muito, não mudava porque o padrão dos livros ele trazia a mesma pegada, excetuando, lógico, alguns casos raros que não eram assim tão comuns na década de 80 ou de 90, na circulação de escolas públicas e privadas que eu trabalhei. Mas uma coisa que me levava a pensar bastante nesse período em que eu estou aprendendo a dar aula, né, pós-formação acadêmica, era a forma com que estudantes olhavam para mim e falavam, puxa, essa disciplina não é legal, puxa, essa aula não é legal, puxa, esse livro não é legal. Ou também a forma que alguns estudantes olhavam e se posicionavam, né? Oi, professor, que legal sua aula, olha que legal esse livro, olha que legal. Só que o legal, não legal, evidentemente, eu não sabia ainda modular ou avaliar o que eu estava fazendo certo ou errado
no sentido de me comunicar, de trabalhar junto, de trazer os estudantes para o estudo histórico. Falar, puxa, eu gosto tanto de história, por que os estudantes não gostam de história? Qual é o problema da história? Sou eu que sou o problema? É o livro didático que é o problema? É tudo que é o problema? Né? É a escola que é o problema? Enfim, o que é o problema? Enfim, não é evidente que eu estava fazendo perguntas que às vezes não tinham nem pé nem cabeça, né? Mas algumas práticas escolares te levam a fazer reflexões que às vezes não têm pé nem cabeça. Essa minha preocupação com o ensino de história, ela passava pela ideia também de querer agradar os estudantes, agradar no sentido de, olha, vamos estudar junto, olha, isso aqui é legal pra caramba, eu gosto muito de história, vocês têm que gostar também, eu não estou entendendo que vocês não estão gostando, né? E alguns estudantes começaram a fazer desde o primeiro ano, ou na verdade até antes de eu começar a trabalhar profissionalmente, quer dizer, depois de formado, eles perguntavam, mas por que eu tenho que estudar isso? Por que eu tenho que estudar? Por que esse livro aqui tem isso aqui? Né? Para que serve isso? E aquelas perguntas que você, né, ouve na sala dos professores, por que o estudante fica perguntando por que ele quer, por que eu tenho que estudar, que não tem? Mas, depois de um certo tempo, eu comecei a falar, peraí, esses estudantes, eles estão querendo discutir o currículo, certo? Eles estão querendo discutir o material didático. Eles estão querendo discutir a minha aula, certo? Na verdade, eles estão querendo discutir esse formato que nós temos aqui. E nós, professores, temos que conversar com eles. Por quê? Porque eles também precisam participar desse processo mais amplamente. Eles precisam participar desse processo amplamente. Não é a gente chegar e falar, ó, você tem que ter isso, você tem que estudar isso, você tem que estudar assim, você tem que estudar assado, né? Em relação ao livro, né, só para contar mais uma experiência de sala de aula, na década de 90 ainda, eu vi estudantes que ficavam marcando tudo que eu escrevia na lousa, tudo que eu falava, e aí eu perguntava, né, assim, depois, eu falava, poxa, você escreve bastante, né, você registra tudo. Professor, eu prefiro estudar pelo caderno, pelas anotações da aula, porque o livro não gosto. Isso me chamava a atenção. De outra forma, outros estudantes preferiam estudar pelo livro, não pelas anotações de aula. E é evidente que numa sala com 35, 40, 45 e assim por diante, as formas de trabalhar com o professor em sala de aula, estudar determinada disciplina, elas variam muito. E isso me começou a chamar a atenção. Também por quê? Porque o livro era referência para uns, não era referência para outros. O livro era valorizado por uns e não era valorizado por outros. E nesse movimento, né, para tentar ser mais breve, eu vou fechar, foi esse movimento que também me jogou para onde? Para a pesquisa. Por quê? Porque eu pensava que, peraí, eu tenho que refletir sobre isso. E quando eu me aproximei da Faculdade de Educação, da Unicamp, e depois entrei no Grupo Memória, que era coordenado pela Ernesta e pela Maria Carolina, elas foram mostrando caminhos de pesquisa. E a minha pesquisa de mestrado até não passou pelo livro didático, não passou pela sala de aula. Eu fiz uma reflexão e uma análise sobre documentação da cidade que eu morava, né? Mas só que nessa pesquisa eu encontrei o quê? Encontrei indícios da educação escolar no início do século XX, final do século XIX, início do século XX. E nessa pesquisa eu comecei a encontrar quem? Eu comecei a encontrar os professores escrevendo nas revistas da cidade, nos jornais da cidade, e depois, né, se filiando à organização XYZ, igreja, maçonaria. Mas depois, esses caras que estavam lá na cidade, que eram professores, começaram a escrever livros didáticos. E foi aí que a minha orientadora falou, opa, esse cara aqui, o Joaquim Silva, esse cara aqui foi autor de livro didático. Eu falei, não sei, ele está escrevendo no jornal da cidade, o pai dele é dono do jornal. E, a partir daí, quando eu fui terminando o mestrado e já tentando falar, poxa, mas eu vou terminar o mestrado, eu não quero mais fazer essa discussão sobre esse período, sobre essas fontes. Eu acho que eu
viria uma outra coisa. Foi aí que eu encontrei os trabalhos do professor Kazumi Munakata sobre livro didático. E aí, quando eu li os primeiros trabalhos, principalmente a tese, eu falei, opa, tem uma coisa diferente aqui. Esse campo aqui eu não sei muita coisa, mas me interessa bastante. E nesse movimento, e podendo dialogar com o Kazumi Munakata, e ele foi sempre muito generoso comigo, ele foi muito solícito comigo, ele foi mostrando 1000 caminhos que eu poderia fazer. E desses 1000 caminhos, eu fui para a análise de livros didáticos do professor Joaquim Silva, porque eu achava, como eu tinha feito mestrado sobre cidade, que eu ia achar o Joaquim Silva assim um acervo prontinho, acabadinho, para chegar lá e fazer toda a pesquisa, e eu ia, né, trabalhar com os pés nas costas, né? Lê do engano, não achei nada do Joaquim Silva, não achei referência, não achei família, não achei acervo. O Joaquim Silva era um professor primário que virou diretor de escola, de grupo escolar na República Velha, que depois de aposentado virou professor de colégios, né, do ensino secundário em São Paulo, e dali virou o quê? Ele entrou num grupo de autores da Companhia Editora Nacional. Esse cara, ele me deu muitas oportunidades de refletir sobre a história da disciplina escolar e me ajudou a tentar responder, sem querer fechar a questão, aquelas perguntas que os estudantes me faziam. Mas por que eu tenho que estudar isso? De onde veio? Quem começou a dar essa aula? Por que tem que ser assim? Né? E é evidente que eu não vou fazer uma discussão, né, da origem do ensino de história no Brasil, porque eu vou focar mais no professor, né, Joaquim Silva, e as produções da década de 40 e até os inícios dos anos 50, quando tem a reforma curricular de 51. Mas essa, vamos dizer assim, essa análise de um autor de livro didático, ela para mim foi fundamental para eu entrar no campo do livro didático e começar a ver as muitas possibilidades de se analisar livro didático. Só fazer um último, acho que estou falando bastante, né? A última coisa que eu queria falar é a seguinte, né? É evidente que eu poderia fazer uma discussão de livro didático que eram utilizados na década de 2000, na década de 2010, se eu fizesse o doutorado em 2010, porque eu, na verdade, eu comecei o doutorado em 2005 e terminei em 2010. É evidente que eu poderia trabalhar com a discussão livro-currículo, mas eu fui para a discussão da autoria para pensar o sujeito que produz o livro didático num determinado momento histórico e como que esse livro é uma fonte histórica importante. O que o livro didático é para mim? É uma fonte histórica que traz muitos indícios das questões, dos problemas, dos projetos, das ideias, da produção historiográfica, da história pública, como a Sônia Vanderlei falou, né? Da identidade nacional, como o Jean Moreno falou, daquele momento. Enfim, quando eu entrei na discussão de livro didático e eu saí no doutorado, eu falei, é aqui que eu vou ficar. Por quê? Porque o livro, sem dúvida nenhuma, é uma fonte histórica, não só um material didático paradigmático para o ensino de uma determinada disciplina, mas ele é uma fonte histórica muito, muito rica para eu refletir sobre a minha disciplina escolar, sobre o conhecimento historiográfico, sobre a autoria, sobre a mercadoria, sobre sistema de ensino, currículo e assim por diante. Pronto. Muito legal, professor. Falei muito, né? Arnaldo, a gente está aqui já com algumas perguntas, eu acho que é legal, né? A gente já pode começar a conversar, né? Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Fabrício Baldan, ele pergunta:
o quanto os livros didáticos contemporâneos podem ser relevantes em tempos do conhecimento imediato via internet, né? E aí tem uma outra pergunta, quer dizer, no fundo, quer dizer, qual o papel do livro didático hoje em dia, né, com a entrada com a possibilidade da internet, né? Enfim. Já tem várias outras perguntas aqui. O pessoal já animou. Respondo do Fabrício primeiro? Uhum. Tá. Ô, Fabrício, obrigado pela questão. Acho que essa é uma questão importante, né? Porque a relação entre o livro didático, que a gente pode pensar que é do mundo analógico, e a produção que pode estar, até mesmo um livro didático, em formato digital, né? Que pode estar na própria internet, você pode acessar ele via internet ou via computador, né? Se você baixar o livro da internet, ela é uma discussão que para sistemas de ensino ou para editoras, ela vem ganhando força há um certo tempo, né? Tanto é que o próprio PNLD, bom, não sei como vai ser esse PNLD agora, né? Até a Márcia até estava falando sobre isso, né? Uhum. Mas até alguns editais do PNLD anteriores, né? Editais anteriores do PNLD, já existia esse movimento de pensar o livro digital, certo? E a questão, acho que é muito interessante, Fabrício, por quê? Porque a gente tem que pensar que em alguns lugares do Brasil, não só do Brasil, mas em alguns lugares do Brasil, a gente não tem internet acessível para todo mundo. Em alguns lugares do Brasil, a gente não tem computadores para todo mundo. Nós não temos equipamentos que dariam conta de substituir o livro didático no trabalho de sala de aula, nos estudos escolares, na preparação das aulas. Então, eu sinceramente vou te dizer que essa produção, né, do livro impresso, ela ainda se faz necessária por conta das condições econômicas, por conta das condições tecnológicas que muitas comunidades escolares não têm para acompanhar uma digitalização dos materiais didáticos. Agora, não sei se foi exatamente nessa perspectiva que você estava me perguntando, mas é importante também ver que, quando a gente pensa no livro digitalizado, a gente não está mudando da água para o vinho, a gente está mudando de suporte. É um livro impresso para o livro digitalizado. Em muitos casos, nós temos isso. Ah, mas o livro digitalizado já tem links, eu posso fazer outros acessos. Sem dúvida. O livro impresso, você vai estar lá, você não vai clicar e você não vai para um museu, você não vai assistir um filme, você não vai assistir um documentário. Você, no máximo, pode ter um link ali e depois entrar na internet e assim por diante. Espero ter respondido, Fabrício. Qualquer coisa, volta aí. Só fazer um comentário. Espero que a minha conexão não caia, porque enquanto você estava falando, eu já caí 2 vezes aqui, mas estou acompanhando. Ontem eu estava numa experiência junto com a professora Carmen Gil, que está me supervisionando agora na pesquisa do pós-doutorado na URGS, Federal do Rio Grande do Sul, e a gente estava discutindo exatamente isso, né, em relação, por exemplo, à realidade aumentada, né, que é uma tecnologia, e aí a gente trouxe para discutir isso nos livros didáticos, né, e aí a conclusão que a gente chega é sempre do uso que nós vamos fazer disso. Porque é claro que o material ele tem uma proposta, né? No manual do professor sempre tem, né, as orientações ao docente, mas o uso crítico disso vai muito da nossa prática, inclusive da prática da pesquisa, da reflexão sobre isso, né? Então, eu queria resgatar também, eu não sei se você se lembra dessa reportagem de 2014, eu fui conferir aqui a data, com a professora Circe Bittencourt, ela é entrevistada, né, e ela diz que o bom livro didático é aquele utilizado por um bom professor. Então, se você poderia comentar um pouco para a gente em relação à autonomia do professor no uso do livro didático, acho que é um campo aí bem interessante também. Ótimo.
Marcela, você me fez lembrar, eu estava até pensando em falar sobre o uso do livro, porque a gente pode fazer um estudo, por exemplo, eu fiz um estudo histórico do livro, né? Então, eu fui lá na década de 40, lógico, fui até a década de 30, na verdade, o projeto eu queria fazer tudo, né? Mas é evidente que um projeto, um doutorado, você não faz tudo, você tem que focar o máximo possível, para não se perder, porque o mundo é isso, né? Só para voltar. Onde nós estamos? Eu não estou aqui, eu não estou separado do mundo. O mundo está, né, aqui. Eu estou sentindo muitas coisas que estão acontecendo com outras pessoas, inclusive, certo? Quando eu faço uma pesquisa sobre os livros lá da década de 50, 40, 30, mas eu foco depois 40, uma das coisas que eu queria entender, queria saber era, puxa, como que os professores fizeram uso desse livro? Porque uma coisa é o conteúdo que está lá, é a proposta metodológica que está lá, certo? São as imagens que estão lá, mas como que o professor fez uso? E aí eu pensei, poxa, eu vou entrevistar estudantes que tiveram aula com esses livros. Bom, década de 40, tem um monte de gente viva ainda. Né? Nos anos 2000, acho que tem até hoje, né? Mas, só que essa ideia caiu por terra. Por quê? Porque se eu trabalhar com memória, e memória é uma das discussões que eu tenho, né, feito também na minha vida acadêmica, as pessoas me respondendo em 2007 o como elas liam, como que o professor trabalhava em 1945, 1950, eu acho que ia ter muito viés nessas respostas. E outro detalhe, os estudantes que eu consegui conversar, eles foram me mostrando um outro caminho. Eles não lembravam do livro, lembravam do professor. O professor, não que o livro não valha nada, não, lógico que o livro tem valor, mas o estudante lembrava mais do professor do que do livro, principalmente depois de 50, 60 anos, certo? E eu acho que essa ideia, né, que você está trazendo da Circe Bittencourt, que é uma das grandes referências em pesquisa sobre livros didáticos e ensino de história no Brasil, ela é muito importante, porque o livro, ele pode ser ótimo, conter tudo e mais um pouco, quase ser uma enciclopédia. Mas como é que o professor vai trabalhar o livro? Além disso, como é que o estudante vai ler o livro? Então, quando a gente produz um livro, a gente pode pensar, caso Munakata, a mercadoria que vai para a escola, a circulação, né, desse produto econômico, cultural na sociedade. Agora, eu não tenho, infelizmente, para aqueles que acham que 1 mais 1 é 2, de qualquer forma na educação, o 1 mais 1, eu não sei, é lógico que eu não quero falar sobre matemática, né? Mas as pessoas são diferentes, e elas leem diferente, elas escrevem diferente, elas produzem conhecimento diferente, e elas dialogam com o conhecimento de forma diferente. Então, a ideia do bom livro é, evidentemente, é a ideia do livro que foi utilizado para um bom trabalho pedagógico. Eu posso pegar livros que não são maravilhosos, que não têm todas as imagens, das melhores formas, trabalha, né? A Vitória que trabalha, né, com filme, trabalha tudo certinho, mas se eu não faço um movimento de diálogo com aquele recurso ou com aquele material didático que amplia as possibilidades de diálogo com o mesmo, eu não estou fazendo um bom trabalho de diálogo. Eu não estou abrindo para que os estudantes também tragam suas interpretações, para que eles façam suas reflexões, para que eles pensem historicamente. Então, se eu for falar de livro de história, qual que é, entre os objetivos da história, da disciplina de história, qual que é um dos seus principais objetivos? Fazer com que os estudantes possam pensar historicamente, para que eles reflitam historicamente. E, nesse sentido, o bom professor e o bom aluno, ou o bom projeto pedagógico, ele pode ser trabalhado até mesmo com livros que não são
avaliados como os melhores do mercado. Então, eu acho que essa ideia da autonomia, ela, para mim, é muito cara. Muito cara, por quê? Porque se a gente tira a autonomia do professor, e tira com avaliações externas, avaliações internas, avaliações de todas as formas possíveis, com vestibular, com Enem, com PISA, tira a autonomia a partir da não discussão do currículo, tira a autonomia a partir da não contextualização da própria atividade que o estudante e o professor estão fazendo em sala de aula, onde estou, para onde estou indo, o que eu quero com isso, quais problemas eu posso levantar, onde eu pretendo chegar, ou como chegamos em outras questões que nem eram as questões iniciais. É nesse sentido que eu acho que a autonomia do professor e dos estudantes é fundamental para o ensino de qualquer disciplina. Uhum. Enfim, respondi você, Marcela. Desculpa, eu não sei se eu viajei muito. Arnaldo, obrigado. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, assim, uma reflexão, dentro disso que você está falando, sobre a importância da contextualização, vamos dizer assim, do livro didático, né, no que diz respeito ao seu uso. E será que a gente pode dizer, a gente estava falando, né, o uso do livro didático como fonte, né? Às vezes as pessoas pensam, eu vou analisar o livro didático e vou usar determinada metodologia, sem considerar o processo de produção daquele livro didático e o contexto no qual ele foi produzido. Né, você comentava, por exemplo, numa outra situação que a gente conversava, sobre os livros didáticos, por exemplo, no México, né? Ou em outras situações, quer dizer, o livro didático produzido num determinado momento no Brasil, ele tem determinado perfil. Em outro momento, como que que a gente pode lidar com essas questões, né, pensando em pessoas que possam querer começar a estudar os livros didáticos como fonte histórica? Tá. Obrigado, Vitória. Acho que essa é uma outra questão importante para a gente, né? Bom, quando a gente está fazendo uma pesquisa com a fonte, com essas especificidades, é evidente que a gente está buscando determinadas respostas para os problemas ou para os objetivos que nós colocamos, né? E eu acho que é interessante a gente, por exemplo, fazer essa diferenciação de produção de livros didáticos pelo mundo afora, porque quando eu fiz esse movimento de pesquisa para pensar o Joaquim Silva, eu me aproximei da história da educação, dos referenciais da história da educação, para pensar a história da disciplina escolar História, né? A história do ensino de História. E esse movimento, ele me fez pensar sempre além do Joaquim Silva, porque o que eu quero pensar o Joaquim Silva na relação com outros livros, na relação com outras épocas, né? Porque o Joaquim Silva não foi o inventor do livro didático de história. Ele, no caso do Brasil, ele foi o autor de livros mais vendidos entre as décadas de 30 e 60, certo? Porém, ele não era nenhum intelectual, né? Ele não era intelectual no sentido de grande nome no Brasil, ele não era uma referência da produção do conhecimento historiográfico, histórico. Ele era um professor com formação de escola normal, certo? E esse professor de escola normal, que virou diretor, depois foi a grande referência de história. Enfim, mas ele entra num mercado que tem suas especificidades e que está sendo construído no Brasil com mais força desde o final do século XIX. Depois do doutorado, e mais recentemente, fazendo pesquisa sobre livros de leitura, eu fiz algumas participações em eventos fora do Brasil e eu comecei a buscar produções da mesma época, final do século XIX e início do século XX. Né? E aí achava também produções da década de 50, 60, da época do Joaquim Silva. E aí eu comecei a reparar que, né, muitas produções eram parecidas. O que mudava? O livro da Argentina, história argentina. Não é a história do Brasil, é a história da Argentina.
História da Espanha, história de Portugal, história do México, história da Colômbia, história do Uruguai, papapá, 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 né? Os livros de leitura, puxa, parece que todo mundo fazia o mesmo livro, só trocava a capa, a língua, né? Os símbolos nacionais. Puxa, que legal, né? Só que no México, como você está trazendo a ideia do México, no México, o partido, o PRI, né, que era o partido que tomou o poder pós-Revolução Mexicana, ele, na década de 50, o que ele fez? Ele acabou com esse, vamos dizer assim, com esse grande mercado, entre aspas, né? Se é que eu posso chamar grande na década de 50 no México, e ele criou um sistema de produção de livro didático nacional. E aí o Estado tomou conta. Como é que eu vou fazer uma análise comparativa, no sentido de, peraí, o Brasil, na década de 50, tem um monte de editora, e na década de 60 vai ampliar o número de editoras, e na década de 70 vai ampliar mais ainda. O mercado está crescendo ano após ano, desculpa, década após década, e pulverizando a produção em inúmeras editoras. Tudo bem que algumas cresceram, dominaram o mercado, mas eu tenho ainda editoras pequenas. No México, não. Quem edita livro? O Estado. O Estado contrata o professor XYZ de matemática, ABC de história, HJM de geografia e assim por diante, e fala, ó, você vai escrever o livro, eu vou produzir e vou distribuir, certo? Como é que eu vou fazer esse movimento de análise quando eu tenho um mercado tão diferente, né? Tão diferente, eu tenho que pensar qual é o projeto de educação do Estado, quais são os agentes que foram retirados, quais foram os agentes que foram colocados, quais as prioridades dessas políticas públicas educacionais. E isso, vamos dizer assim, são subtemas ou são recortes que eu posso também trabalhar na discussão de livro didático. Quando vocês me convidaram, falaram, pô, vamos falar de livro didático? Vamos falar de livro didático. Só que eu não consigo ver o livro didático como eu, por exemplo, via lá no início da minha pesquisa. Vou estudar livro didático? Se eu estudar bem o livro didático, eu dou conta disso. Mas, peraí, o livro didático, ele tem um autor, ele tem editora, a editora está no mercado, esse autor veio da escola ou não veio da escola. E aí, quando eu começo a montar esse quebra-cabeça, eu começo a perceber a complexidade que é tratar dessa fonte. E por que em dado momento, ou em determinado lugar, aquela fonte tem aquelas especificidades, sabendo que essa pesquisa precisa ser refinada, no sentido de recortar, de definir melhor os objetos, ou as possibilidades de análise, de reflexão teórico-metodológica, mas lembrando que, por mais que eu tenha, como Antônio Nova fala, né, de um processo de mundialização da educação, que dá sustentação a essa semelhança dos livros em diferentes lugares, né, em diferentes países, que embarcam no projeto da escola moderna, do século XIX para o século XX, em determinados lugares, os livros vão ser retirados, entre aspas, das mãos do mercado, se é que esse mercado existe, né? Se é que esse mercado tem mãos, ou se ele tem outras coisas. Então, eu tiro do mercado e falo, ó, quem vai fazer, quem vai pensar, quem vai organizar, quem vai editar, quem vai distribuir, sou eu, o Estado, né? Enfim, aí eu tenho uma outra, vamos dizer assim, uma outra vertente para pensar a discussão sobre livro didático, né? Vitória, não sei se eu falei demais, se eu respondi você. Arnaldo, pegando o gancho isso que você está comentando, o professor Newton, ele trouxe o seguinte questionamento, né? Como pensar uma aula de história que possa se abrir para saberes, epistemologias, cosmologias, modos de vida de diversos povos, diversas culturas, quando a gente tem um livro didático que formaliza, né, uma forma narrativa histórica moderna, europeia e narcísica. Eu acho que é uma boa provocação aí para a gente. Pergunta bem fácil. O Newton, ele, além de ser um excelente professor, né, ele faz perguntas fáceis. Então, eu vou responder, daqui a uns 4, 5 anos, eu vou responder a pergunta dele, tá?
Mas eu vou pegar um gancho, Newton, não sei se eu vou dar conta da sua questão, porque ela, efetivamente, ela é muito boa, mas eu vou pegar um gancho na entrevista do Darim ontem, né? O Darim estava inconformado, né, indignado com posturas individualistas nesse momento de crise sanitária, né? E essa perspectiva que a gente tem encontrado, né, em algumas propostas de ensino que negam a diversidade, que negam determinados conhecimentos historiográficos ou produções historiográficas, que negam, enfim, é um negacionismo de cabo a rabo, né? Esse individualismo exacerbado, essa perspectiva narcísica de se amar, né? De não ter empatia, de não ter, né? De não respeitar o outro, não acreditar em princípios democráticos, eu acho que ela tem nos colocado grandes problemas para resolver na sala de aula. Por quê? Porque as aulas de história, eu sempre, quando eu sentia uma certa resistência a determinadas perspectivas históricas, né, em sala de aula, a sala de aula é um lugar onde você tem estudantes que já trazem suas perspectivas culturais e, inclusive, visões do que é o ensino no caso, história. E para muitos estudantes, o ensino de história é o ensino da história eurocêntrica. O ensino de história é o ensino da história política. Se eu der aula a partir de uma perspectiva cultural, se eu fizer um recorte que traga diversidade, que traga diferença, que traga conflitos, que traga a ideia do processo, né, histórico, mas e com todas as suas complexidades, que evidencie sujeitos que são historicamente marginalizados, desqualificados, esquecidos, né? Eu acho que, eu tenho conversado com muitos professores que estão em sala de aula na educação básica, que a resistência está muito forte em sala de aula. Algumas posturas de não aceitar um trabalho diferente, um olhar diferente, um movimento diferente do trabalho do professor e do estudante, né? Isso me chama atenção no sentido de me deixar preocupado. Mas o que é a sala de aula, se não também um espaço de disputa? Nós estamos falando de narrativas, né? Outros colegas já entraram nessa discussão das narrativas aqui. O Renilson falou sobre isso também, né? Se eu não me engano. Essa guerra de narrativas, ela faz com que nós, professores, tenhamos que dialogar com os estudantes e também com os nossos colegas professores para construir uma proposta que não seja tão eurocêntrica, tão individualista, tão narcísica, tão marginalizadora, né? Que, na verdade, que não seja preconceituosa, que não seja violenta, que não trabalhe com ódio, que não destile ódio, que traga, na verdade, os agentes sociais, os diferentes grupos sociais para a sala de aula, porque história, efetivamente, é trabalhar a experiência de sujeitos do passado e, lógico, do presente. Mas esses sujeitos do passado que foram desqualificados historicamente, eles trazem incômodo para determinados sujeitos. Enfim, Newton, melhor dizendo. Eu não sei se eu fugi muito da questão, mas é evidente que quando a gente traz essa perspectiva curricular diferente, nós estamos entrando no embate com aqueles que querem a história quadradinha,
a história bonitinha, a história dos europeus, né? Que são os donos da história, que são os únicos que fazem história, ou os únicos que têm história. Por que eu vou colocar os povos africanos se eles não têm história? Se eles não têm cultura? Ou se eu não qualifico a cultura deles? Enfim, eu acho que a questão do Newton, ela é a questão que nós vamos ter que enfrentar por muito mais tempo, olhando, observando o que nós estamos vivendo nesse país diante, por exemplo, dessa crise sanitária, que não tá quebrando corações que são bastante difíceis de dialogar. Esses corações, Arnaldo, não sei se serão amolecidos um dia, esses dos quais você está se referindo. Né? Mas se a maioria, e nós somos a maioria, se a gente colocar o nosso time em campo, a gente acaba com essa gritaria e com esse nacionalismo imbecil, né? Com essa forma de não considerar a condição do outro, né? Não considerar que nós todos somos iguais. Arnaldo, a gente está caminhando para o final, né? É sempre uma pena, né? Porque a gente poderia até ficar conversando mais aqui. Eu queria fazer o seguinte, eu queria trazer algumas perguntas que foram feitas, e aí você pode, veja o que você gostaria de comentar, né? Só também para algumas pessoas participaram e a gente tem perguntas aqui, tá? Eu vou ler algumas delas, tá? A primeira é Renato Lima Stelzer. Arnaldo, o que você tem achado da falta de diálogo entre livros didáticos e a BNCC? Isaías Viana pergunta como conciliar os livros didáticos com a realidade dos alunos. Robert Januário pergunta, gostaria de ouvir o professor Arnaldo acerca da relação dos livros didáticos e a história local e regional. Aline Almeida, como lidar com o revisionismo histórico na atualidade? Thelma Oliveira, como você analisa o PNLD e as mudanças que provocou ou não nos livros didáticos? Você se debruçou sobre isso também? Professora doutora Thaíse Silva, como ele entende o futuro das políticas nacionais para o livro didático no atual contexto? Vamos lá, mais algumas perguntas. De que modo ele considera o impacto da BNCC na conformação temática em história? São várias. Como ele vê a mediação das startups na educação vinculadas a institutos e fundações que têm interesse em produção de livros didáticos? Nossa. Mais umas, espera aí. Thaís, professora, acerca do seu doutorado, o senhor trabalhou um pouco com educação moderna dos sentidos nos livros didáticos. Poderia falar um pouco mais sobre o viés e escolhas teórico-metodológicas sobre essa vertente? Nossa, são várias. Vamos parar por aqui? Você tenta responder alguma, depois eu mostro as outras? Eu acho que eu vou ter que responder a maioria por e-mail depois, enfim, não sei se as pessoas fazem esse... Então, vou fazer... Não, a gente pode combinar, na verdade, de responder nos comentários do vídeo, né? Sim, sim. Tem uma outra pergunta aqui. Problematizar o próprio livro didático dos estudantes na educação básica como fonte histórica é um caminho potente? O livro de Souza 50, o livro didático pode ser desmontado e montado de novo pelos alunos? Fábio Tardelli. Um abraço, Fábio. O Fábio. O Fábio, abraço a ti, abraço ao Arnaldo e a ti, Vitória. Professor, em tempos de pandemia, os livros didáticos são ferramentas mais aliadas que o IAD e deveriam ser mais pautas do que o CMSP. Há mais senso democrático no livro. Não era uma pergunta, é um comentário. Vamos lá. Obrigado, Fábio. O livro didático consegue romper as barreiras das desigualdades
das desigualdades sociais em um país como o Brasil, com dimensão continental? Mais uma. Lomanto, existe livro didático sem viés ideológico? Como implementar o ensino fabiano? Como implementar o ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira, a Lei 10.639, pois temos na nossa construção histórica brasileira a demonização da cultura afro-brasileira. Acho que algumas dessas questões você já comentou, né? De alguma forma. Um pouco. Você gostaria de comentar alguma delas? Porque continua a lista, tá longa. Tá, não, eu agradeço as muitas perguntas, né? Tem uma pergunta, eu não consegui marcar o nome de todo mundo aqui, mas... Tudo bem. Por exemplo, né, uma das últimas aqui foi do Lomanto. Eu não acredito em livro sem viés ideológico. O problema é como nós estamos tratando ideologia. Como é que eu estou concebendo ideologia? Para alguns, ideologia é o maior problema do mundo, certo? Para outros, eu acho que nós, a partir do campo científico, nós podemos tratar ideologia como um posicionamento, ou um projeto político, um projeto cultural, enfim, um projeto mais amplo de compreensão da realidade e de, vamos dizer assim, indicação de caminhos para um determinado futuro, né? Então, não vejo a possibilidade de pensar livros sem viés ideológico. Uma moça, acho que foi uma moça que colocou qual é o futuro do livro didático no atual contexto. Eu, sinceramente, eu não estou muito esperançoso com as características do livro didático a partir de agora. Por conta do quê? É lógico que a gente pode ter mudanças nas políticas públicas, nós podemos mudar os administradores, né, os gestores públicos, mas nessa atual conjuntura, a perspectiva da qualidade do livro, né, e aí voltando para a questão da Marcela sobre um bom livro ou um mau livro, né, mas a qualidade do livro, a qualidade na relação com a avaliação do livro, ela pode sofrer alguns impactos a partir do viés ideológico que o Ministério da Educação está querendo impor para os sistemas ou as escolas públicas do Brasil todo, né? Então, eu acho que o livro tem futuro, também pela própria perspectiva da inviabilidade da internet estar em todos os lugares, todas as escolas terem equipamentos para os estudantes estudarem, né, em materiais, em suportes digitalizados, mas a gente tem que cuidar e fazer a problematização desses processos de avaliação que são construídos na atual gestão federal, certo? Eu não marquei o nome, mas também teve um rapaz que perguntou sobre história local e regional nos livros didáticos, né? Eu acredito que o lugar da história local e da história regional nos livros didáticos, produzido pelas grandes editoras, ele é sempre muito reduzido. Por conta do quê? Por conta dos projetos editoriais que tentam abarcar o maior número de escolas possível. Quer dizer, tem muitas editoras que só pensam em projetos nacionais. E quando o projeto é nacional, no caso de história, né, que nós estamos falando do ensino de história, o projeto nacional de vender lá de Roraima, Acre, até o Rio Grande do Sul, é um projeto que não pode dar muito espaço para as especificidades das histórias locais ou regionais. Isso aparece mais como atividade, isso aparece mais como uma pesquisa, como um estímulo à busca de fontes, de reflexões a partir de fotografias, história oral, mas, vamos dizer assim,
a linha principal do material didático é fazer que a história nacional, a tradicional história nacional, aquela que é conhecida, né, e que é mais trabalhada desde algumas décadas atrás, ela domine a narrativa principal do livro didático. Assim sendo, ela tem maior o livro didático com essas características tem maior abrangência. Só que é evidente que se a gente vai falar do sujeito, pensar na contextualização, se a gente considerar a importância da história local, da história regional, para a construção de noções de tempo, de espaço e de sujeitos mais significativas para os estudantes, essas questões deveriam ser priorizadas. E aí eu não posso falar de grandes editoras ou de grandes projetos editoriais. Eu teria que pensar em materiais mais localizados, vamos dizer assim, que focassem mais determinadas regiões. Ou mesmo que os professores tivessem condições de produzir seus materiais a partir do compartilhamento local ou regional de fontes, de dados, de referências e assim por diante. Bom, não sei se eu falei muito, Vitória, já dá para falar mais ainda? A chefe agora é a Marcela. Não, temos alguns minutinhos só em função do horário, que também a gente sabe que tem colegas que têm outros compromissos virtuais, né, no período agora de isolamento. Sim. Mas acho que a gente já pode ir caminhando para o final, Arnaldo. Acho que ponderações finais que você queira colocar são, claro, evidentemente, muito bem-vindas. Gente, eu primeiro quero agradecer as perguntas que foram colocadas. Não sei se eu consegui responder minimamente as que eu respondi, porque tem várias que eu não consegui responder, né? E, mais uma vez, agradecer o espaço que vocês abriram aqui para a gente conversar. Esse bate-papo, para mim, agora eu não estou tão nervoso, assim, então está terminando, eu estou mais tranquilinho, né? Eu queria também reforçar as felicitações que outros colegas já expressaram para vocês, seja aqui no vídeo direto, seja pelas mensagens que eu tenho assistido os outros bate-papos, né? E vocês estão sendo muito elogiadas, e não é por outro motivo, senão a gente tem essa oportunidade de discutir temas importantes para nós, professores de história, ou que estamos nos formando como professores de história, em canais que nos aproximam, mesmo diante do isolamento, né? Esses canais nos dão mais força, porque a gente encontra pessoas que estão preocupadas com a educação, pessoas que têm comprometimento com projetos coletivos, e vocês estão realmente foram muito felizes ao pensar esse projeto. Agradeço, então, mais uma vez, e até a próxima oportunidade. A gente é que agradece a sua disponibilidade, Arnaldo, e assim, a gente estamos falando isso frequentemente, certamente esse projeto não poderia ser realizado de forma alguma sem a participação dos convidados, né? Sem essa disponibilidade e às vezes até a humildade, né? De vir aqui conversar, de estar batendo esse papo, de estar ouvindo as questões das pessoas, enfim. E certamente a gente não conseguiria fazer se não fosse a participação do nosso querido público, né? As pessoas que estão aqui, que eu já estou sentindo que já é de casa, assim, sabe? Porque para a gente também está sendo uma coisa muito, muito boa, né? Essa interação. E sem essa disponibilidade de todas as pessoas envolvidas, certamente a gente não conseguiria fazer nada, né? Então, a gente que agradece, né, a oportunidade de conseguir tocar esse projeto, né? Com certeza, e a gente brinca, a gente tem conversado muito com os colegas, né, fora aqui nos bastidores, que é uma exposição, né, é um aprender que a gente está fazendo, usando, desde como a gente se porta, né, você falou no início que estava nervoso, a gente ainda fica, assim, bastante tenso para que tudo possa
correr bem ou da melhor forma possível. Então, a gente faz questão de reforçar esse laço, esse agradecimento pela coragem, porque é um ato de coragem vir aqui falar publicamente, compartilhar ideias, concordar, discordar, e isso é o nosso jogo democrático, isso é necessário, isso é a nossa defesa pelo ensino de história, né, no século XXI. Então, muito obrigada, professor Arnaldo, muito obrigada, Vitória, sempre. Gostaria muito de deixar um agradecimento público ao professor Marcos Bonfim, que esteve aqui na terça-feira, também disponibilizou, né, um tempo aí do seu planejamento. Então, fica aqui o nosso agradecimento sempre. E aos nossos participantes, muito obrigada também. Muito obrigada a todos, então, e a gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Tchau.